Graça e paz, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês de trechos da Palavra de Deus. Eu escolhi dois recortes bíblicos. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao versículo 24, que diz assim: Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele, Jesus, expulsa demônios. Um outro trecho bíblico que eu queria ler com vocês, que eu quero ler com vocês, é Mateus 16, versículo 13 ao 18. Mateus 16, do versículo 13 ao 18. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus a eles. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencer. Enfim, esse texto é fantástico, ou melhor, esses textos. Jesus chegou numa região chamada Cesareia de Filipe. Nessa cidade ele fez uma pergunta aos seus discípulos, mais ou menos assim: Gente, me falem uma coisa, o que os homens aí fora estão dizendo que eu sou? Os discípulos, pegos de supetão, responderam meio que de maneira política. Uns falam que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor parece com Elias, outros falam que o Senhor parece com Jeremias. A galera está falando que o Senhor é um profeta. Talvez você pode me perguntar por que eu falo que os discípulos responderam meio que de maneira política. Eu falo isso porque nós lemos no capítulo 12 que a moral de Jesus dentro do cenário religioso estava em baixa. Tanto é verdade que estavam comparando ele a demônios. Enquanto o povão estava, talvez ele é o Messias, mas a ala religiosa estava dizendo que ele era controlado pelos demônios. Porém, mesmo Jesus vendo tanta dificuldade dos discípulos falarem o que a galera estava dizendo que ele é, Jesus agora faz uma pergunta. Tipo assim, né? Ok, discípulos, até entendo a resposta de vocês, está meio confusa, mas eu quero agora saber outra coisa. Para vocês, quem eu sou? Quem eu realmente sou para vocês? Nós não temos noção de quanto tempo durou para o Pedro responder, mas o que me chama a atenção é que para responder a primeira pergunta de Jesus, para responder o que as pessoas pensavam sobre ele, quase todos os discípulos responderam. Houveram respostas brotando do chão. Agora, para responder uma pergunta que estava destinada exclusivamente para eles, a maioria travou, a maioria ficou sem saber o que responder. Porém, no meio daquele silêncio, o Espírito do Senhor usou a boca do Pedro e ele disse para Jesus: Jesus, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois dessa resposta, Jesus disse para o Pedro: Parabéns, Pedro, mas tenho que te informar que esta resposta não veio dos teus sentimentos, essa resposta não veio das tuas paixões carnais, mas quem colocou essas palavras em sua boca foi o próprio Pai que está nos céus. E te digo mais, Pedro, em cima dessa verdade que o Pai te revelou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode me perguntar: ok, Rodrigo, bonita história, mas o que esse texto pode trazer de relevância para a minha vida? Enfim, primeiro, Deus não está muito preocupado com aquilo que o mundo pensa sobre ele. Senão ele perguntaria para o mundo. Deus não está muito preocupado com aquilo que o mundo canta sobre ele. Deus não está muito preocupado com aquilo que a Lady Gaga fala dele, ou que um ateu não pensa sobre ele, ou que a filosofia diz sobre ele. O que Deus está preocupado é com aquilo que a igreja está pensando sobre ele.
Deus está preocupado com aquilo que a igreja está cantando sobre ele, aquilo que a igreja está pregando sobre ele. Acredito eu que exista uma preocupação de Deus, pois infelizmente existem igrejas e mais igrejas que estão alienadas a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Que Deus é esse que as pessoas estão crendo por meio de pastores? Será que é um Deus, apenas um Deus curandeiro que levanta paralíticos ao vivo na TV? Ou um Deus que expulsa demônios? Ou um Deus que é solucionador de problemas financeiros? Infelizmente, para muitas pessoas, Deus é só isso. Mas não confessaram que Ele é o Cristo. E por quê, né? Porque o nome Cristo está estritamente associado a um objeto chamado cruz. Quais são as igrejas que pensam sobre a cruz hoje? Quais são as igrejas que cantam sobre a cruz? Quais são as igrejas que pregam sobre a mensagem da cruz? Até diria que são muitas, mas infelizmente não são a maioria. Resultado disso, igrejas cheias, sim, igrejas abarrotadas, mas igrejas que não agridem as portas do inferno. Igrejas que não falam mais contra o pecado, por quê? Porque nas suas confissões são frágeis, não estão baseadas na verdade que o Pedro, usado por Deus, revelou dentro desse texto. Mas se Cristo, Filho do Deus vivo, for a base da nossa confissão, se a base das nossas pregações for a cruz de Cristo, a base das nossas músicas, da nossa missão, da nossa vida, da nossa família, se colocarmos a cruz de Cristo, o próprio Cristo, como a confissão de fé da nossa vida, algo inevitável vai sempre acontecer. As portas do inferno, as fechaduras do inferno, as batentes ou os batentes do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra a nossa vida, não prevalecerão contra a nossa família. Porque o diabo está brincando e brincando com muitas pessoas, com muitas famílias, porque o que sustenta essas famílias, essas vidas, não tem sido que Ele é o Cristo. Que Cristo é esse? Os personagens de destaque no decorrer da história perdem sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo. Para o artista, Ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, Ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Para o padeiro, Ele é o pão da vida. Para o biólogo, Ele é a vida. Para o construtor, Ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Ele é a porta. Para o médico, Ele é o médico dos médicos. Para o educador, Ele é o grande mestre. Para o engenheiro, Ele é o caminho novo e vivo. Para o geólogo, Ele é a rocha eterna. Para o escritor, Ele é a palavra vida. Para o fazendeiro, Ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o agricultor, Ele é a videira verdadeira. Para o juiz, Ele é o justo juiz. Para o jornalista, Ele é a boas novas de grande alegria. Para o filósofo, Ele é a sabedoria divina. Para o pregador, Ele é a palavra de Deus. Para o estadista, Ele é o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, Ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para o cristão, Ele é tudo isso. Mas acima disso, Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o Messias prometido por Deus. Minha oração, mediante esse texto, é que possamos ter na ponta da língua, enraizado em nosso coração, a verdadeira identidade de Jesus. Identidade essa que revela que Ele é o Cristo, e a cruz que Ele enfrentou, nós também devemos enfrentar, numa proporção um pouco menor, mas devemos enfrentar. E que através dessa confissão, que Ele é o Cristo, possamos romper com todas as portas dos pequenos infernos que estão na sociedade e transformá-los em habitações do Reino de Deus. Essa é a minha oração para a minha vida, para a tua vida, para a nossa igreja, para as nossas famílias. As portas do inferno, as batentes do inferno, nenhuma obra infernal vai prevalecer. O mundo pode falar que Jesus é um qualquer um, mas a igreja tem que em todo tempo confessar que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.